aconteceu neste planeta. Nós já falamos sobre o avivamento da Boa Azusa, que foi de 1903 a 1906, tremendo. Hoje nós vamos falar sobre o avivamento que aconteceu durante um período do ano 2000, 2001, 2002, 2003, lá nas Ilhas Fiji. Vocês vão ver dois vídeos, dois cortes de vídeos que num outro vídeo nós vamos colocar ele na íntegra. Vão ver partes do que foi este avivamento lá nas Ilhas Fiji. Durante o ano 2000 estava havendo uma revolução, uma rebeldia total nas ilhas. O governo havia tido eleições, o primeiro-ministro ficou preso, cercado por rebeldes. Havia saques nas ruas, em lojas, mortandade, droga, desemprego, a economia do país afundou. Tudo isso logo assim que começou o ano 2000, o novo milênio. E as autoridades de lá, na época, viram que tinha alguma coisa errada. E qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles chamaram a liderança das igrejas, que havia muitas igrejas, aliás, há muitas igrejas cristãs por lá. Eles reuniram com todo este pessoal e disseram: olha, se tudo isso está acontecendo, a culpa é nossa. Nós temos que fazer alguma coisa. Temos que orar e clamar a Deus. Os líderes religiosos entenderam o recado e viram que realmente, se tudo aquilo estava acontecendo, a culpa era única e exclusivamente dos cristãos, que não estavam orando. E aí, eles começaram a fazer o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, e orar, e se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a terra. E foi exatamente isto que aquele povo todo começou a fazer, começou a se humilhar, começou a orar, começou a buscar a face de Deus, e se arrependeram dos seus pecados. E o que Deus fez naquele local, 322 ilhas, o que Deus fez é um dos maiores e melhores avivamentos que aconteceram neste planeta. Pessoas se converteram, vocês vão ver o vídeo. É uma sacerdotisa hinduísta, teve a cura da sua filha que estava ficando cega, e ela quebrou todas as imagens, todas as estátuas, abandonou o hinduísmo e foi seguir a Jesus. Isso é só um dos muitos milagres que aconteceram. A terra foi sarada, os frutos das árvores começaram a dar segundo a estação, os peixes, onde não havia mais peixe nos rios, nos mares, começaram a surgir de todas as espécies, as pessoas não ficaram mais doentes. Você vai ver que avivamento. Agora vamos comentar aqui um pouco antes de você ver esses vídeos. Por que aconteceu este avivamento? Por quê? Porque as igrejas todos, líderes, viram que, divididos como eles estavam, cada qual querendo puxar pessoas para a sua igreja, divididos como eles estavam, nada ia acontecer. Então, eles foram inteligentes, quebraram as barreiras denominacionais, uniram-se todos, porque é o corpo de Cristo, não poderia estar dividido, e aí começaram a clamar, um verdadeiro clamor, e Deus ouviu o clamor. Qual foi o segredo? A união. O que é que nós vemos hoje? Principalmente aqui neste país, Brasil, a desunião total das igrejas, os líderes, cada qual querendo ser o maioral, querendo ter a maior igreja, e sendo assim o corpo de Cristo está dividido, não poderá haver avivamento. O segredo do avivamento, primeiramente, é a união. As igrejas se unirem, esquecerem as placas denominacionais. Primeiramente, por quê? Porque quando houver o arrebatamento não vai ser placa de denominação que vai subir, mas é o povo de Deus, um povo seleto, a igreja verdadeira do Senhor. O segredo
para termos um verdadeiro avivamento é esse: haver união, arrependimento, clamar, buscar, se humilhar ao Senhor. Você vai ver esses dois vídeos, partes de um vídeo que vai ser depois, nós vamos expor ele na sua integralidade. Vamos ver o que realmente foi o avivamento das Ilhas Fiji. E nós aqui no Brasil precisamos urgente de um avivamento. Está na hora de você, líder, deixar as barreiras caírem, se unirem. Precisamos clamar por um avivamento neste país. Agora, raciocine. Se o corpo de Cristo aqui neste país estivesse unido, você acha que haveria corrupção? Você acha que haveria prostituição? Você acha que haveria pedofilia? Você acha que haveria esta violência que está matando a todos? O uso de drogas? Você acha que haveria tudo isso? Lhe digo uma coisa: quando Deus faz um avivamento, ele envolve toda uma sociedade. Ele abrange toda uma sociedade. Não é só uma igreja. Deus não vai dar sua honra nem sua glória a igreja nenhuma. Ou todos se unem em prol de um verdadeiro avivamento, ou isto nunca vai acontecer. Futuramente nós vamos falar sobre o avivamento do país de Gales, na Colômbia também, outro avivamento tremendo que aconteceu ali. Você que é líder, a partir de que você está vendo e ouvindo este vídeo, comece a colocar em prática, comece a se unir com outras igrejas. Vamos deixar de lado essas barreiras, porque isso não vai levar a nada. O único que está contente com esta desunião é o inimigo de nossas almas. Se você quer um avivamento, é preciso haver união. Você vai ver este vídeo e vai contemplar o que Deus fez. Deus fez o impossível para os homens. Mas é preciso, urgente, as igrejas neste país, Brasil, se unirem e buscarem verdadeiramente ao Senhor. Chega de lutar só por dinheiro, só por crescimento em número das igrejas, sem poder, sem avivamento. O verdadeiro avivamento, ele traz uma mudança de caráter, uma mudança em toda a sociedade. No avivamento do país de Gales, até os bares fecharam. Na Rua Azusa, já falamos sobre isso, num período de 4 quilômetros, as pessoas já sentiam o poder de Deus e se convertiam quando chegavam na igreja da Rua Azusa, sem sequer ninguém pregar para elas. Isto é o verdadeiro avivamento. Estão falando de um avivamento por aí, que as pessoas apenas tremendo, falando em línguas, caindo, rolando, e não traz isso nenhuma mudança de caráter, nenhuma mudança na sociedade. O verdadeiro avivamento, ele traz uma mudança social, ele mexe com toda uma população. Confira agora estes dois trechos de um vídeo sobre o avivamento das Ilhas Fiji. Você vai começar a ter a dimensão do que foi este avivamento. No próximo bloco do programa Jesus Está Voltando, nós vamos colocar todo o vídeo, que é mais de 1 hora, sobre o avivamento das Ilhas Fiji. Fique ligado no programa Jesus Está Voltando e confira agora estes trechos do vídeo sobre o avivamento nas Ilhas Fiji. Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente despertas canções de alegria. Salmo 65:8. Ele atrai as gotas de água, que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre a humanidade. Os peixes serão de muitos tipos. Aparecem flores na terra. E
chegou o tempo de cantar. Uma voz ordena: clame! E eu pergunto: o que clamarei? Não foi o Senhor. Contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos. Não obedeceram a sua lei. De modo que ele lançou sobre eles o seu furor. A violência da guerra. Quem mediu as águas? Na concha da mão? Ou com o palmo? Definiu os limites dos céus? Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Regozijem-se os céus. Exulte a terra. Ruja o mar. Versão brasileira, Walker Productions. Bem-vindo a Fiji, um arquipélago de 322 ilhas no amanhã da linha internacional de data. Este é o acontecimento mais empolgante da obra que Deus está fazendo em Fiji, não há dúvida quanto a isso. Um paraíso no Pacífico Sul, onde resorts de elite atraem estrelas hollywoodianas. É uma bênção viver em Fiji nessa hora, nesse momento, e experimentar esse novo mover de Deus. – 850 mil pessoas têm a sorte de viver aqui permanentemente. Um pouco mais da metade são fijianos étnicos. O resto são, na maioria, indianos. A comunidade cristã buscou a Deus em oração por quase toda a parte. As pessoas têm clamado a Deus por socorro. Eles buscaram a Deus e pediram que Deus interviesse. Ele respondeu às nossas orações. Agora, Fiji está num pleno avivamento nacional. É algo que ansiávamos por anos que as igrejas se ajuntassem. Esse grande espírito de avivamento que chegou, isso é obra de Deus, não é obra humana. Nós ficamos simplesmente maravilhados quando vemos o que está acontecendo. Observando a nova onda de alegria que toma conta de Fiji, é difícil imaginar a escuridão que dominava a nação apenas 5 meses após a celebração do milênio. Este é o lado do paraíso que os turistas não veem. Desde as suas raízes tribais, Fiji tem tido guerras entre eles mesmos e com outros. E em maio de 2000, a ilha irrompeu-se mais uma vez em conflitos. A desordem civil transtornou nossas vidas como nunca antes. Tem a ver com um espírito muito rebelde em nós. O espírito de revolta, o espírito de ciúmes, de raiva, de divisão, que estão enraizados em nós e em nossa cultura. Quando o primeiro-ministro não fijiano do país chegou ao poder, houve um violento golpe de Estado. Quando eles tiveram as eleições, os indianos ganharam a eleição e conquistaram o poder. Os fijianos não gostaram. O governo foi mantido refém sob mira de armas por 65 dias pelo nacionalista fijiano George Spade. Por mais ou menos 65 dias. Eles não puderam sair da mira das armas. Não aguentávamos ver nosso primeiro-ministro eleito, o primeiro-ministro, apanhando desses marginais. Eles falavam sobre um grupo de pessoas muito extremistas
que tinha o poder de controlar o país e sua ideologia, suas ideias eram todas assustadoras. E eles conseguiram, num determinado momento, levar um bom número de pessoas para o lado deles. Ele é herói. Ideais radicais levaram a ações mortais. Houve um motim no acampamento e os soldados chegaram a atacar uns aos outros e houve também uma vítima. Quartel Queen Elizabeth, quartel-general permanente do Exército de Fiji. A tensão está aumentando do lado de fora. A segurança está sendo reforçada em todo o país. Milhares de cápsulas de munição .22 foram encontradas em Naud, no oeste do país. O horário para o toque de recolher foi estendido. Roubo e vandalismo abriram um rombo enorme na infraestrutura e no psique do país. Havia muita violência nas ruas. É a primeira vez que isso acontece. E a maioria dos estabelecimentos comerciais foi destruída. É um desastre. Absolutamente chocante. Uma economia antes robusta entrou em colapso. Dentro de 7 dias, a chegada de turistas caiu drasticamente. Na Austrália e na Nova Zelândia, em particular, foram as notícias principais por semanas. Era desolador. No momento, o foco está no exército para descobrirmos de que lado estarão. Alicia Novak, BBC News. A nação chegou ao ponto mais baixo desde sua expulsão da comunidade britânica no final dos anos 80. Uma situação muito incômoda, especialmente com esse ataque armado contra um governo eleito constitucionalmente e com esses tumultos nas ruas. Nós nos tornamos uma nação conhecida por produzir golpistas, golpes de Estado. E não podemos confiar nem nos nossos soldados quando estão com armas nas mãos. Havia uma força muito poderosa que estava no controle de Fiji naqueles dias. Provavelmente foi o período mais negro da nossa história. Ele esfregou um documento na nossa cara. Foi uma situação que nunca havíamos visto antes e com certeza algo que não queremos ver de novo. Estávamos retrocedendo para a Idade Escura. Não havia mais misericórdia. Foi no meio dessa revolta política que muitos líderes começaram a sondar seus corações. Por que isso acontece em nossa geração? A resposta foi tão dolorosa quanto a pergunta. Quando tudo deu errado no governo, as pessoas culpavam as diferentes denominações por aquela divisão. As igrejas e congregações em Fiji estavam tão divididas. Não havia nem um pouco de união. E a única coisa que fazíamos era dizer, somos melhores, estamos certos, eles estão errados. E ficávamos apontando o dedo uns aos outros. As pessoas caminhavam em direções contrárias, faziam o que bem queriam. Parecia que em toda a esquina de Fiji estávamos nos perguntando, nos conselhos das províncias, no parlamento, todos os lugares, nós tentamos isso e aquilo, nada funcionou. Devidamente alarmado, o presidente de Fiji, com seus ministros principais, marcou uma reunião com os líderes da igreja. A mensagem dele foi cortês, mas direta ao ponto. A falta de união das denominações estava tendo sérias consequências. E as consequências estavam afetando a nação inteira. E assumimos a responsabilidade pelo que acontecia na nação. A igreja de Fiji só tinha uma coisa a fazer: ajoelhar-se. Tem havido um longo clamor por avivamento e pela transformação das pessoas neste país. E as igrejas individuais puseram isso em suas próprias agendas e tentaram trabalhar separadamente uma das outras. Mas agora, algo aconteceu. Isso nos uniu para clamarmos juntos ao Senhor. Este é o choro genuíno do povo do fundo do seu coração perante seu Deus. Não eram apenas soluços, era uma lamentação. As pessoas simplesmente clamavam. Então, por todo lado, as pessoas oravam. Elas sabiam que qualquer solução para o problema de Fiji teria de vir de Deus, e somente de Deus. Quando aconteceram os eventos de maio de 2000, alguns pastores ajuntaram as suas igrejas e simplesmente oraram e se submeteram a Deus.
e pediram a Deus que os perdoasse e que Deus os ajudasse, porque acredito que eles acreditavam que era o último chamado de Deus. Não apenas para os pastores, mas para o povo. E nossos líderes, eles se humilharam e se voltaram para Deus. Foi através das orações em todo o país, nas várias denominações, que o país foi resgatado da beira de um desastre. Fiji precisava de um milagre e havia apenas uma pessoa que poderia realizá-lo. E acredito, e estou muito animado que Deus interveio e trouxe união para seu corpo. Nós vivíamos para isso, porque sabíamos que o avivamento atingiria esse país. Os cristãos começaram a acordar para o fato de que há muito tempo deveriam estar cooperando com Deus e uns com os outros. Quando vimos o que estava acontecendo, o declínio da nação, acho que muitos de nós falamos: ei, acho que agora é hora de nos unirmos. Nós resolvemos que deveríamos estender um convite para todas as igrejas cristãs e movimentos cristãos do país para uma reunião. Foi o momento da verdade. As igrejas fijianas estavam acostumadas a tomarem seu próprio rumo. Elas aceitariam esse convite para se juntarem? Recebemos bem em cima da hora esse convite. Recebemos às 10 horas da manhã e a reunião era às 2 horas da tarde. E fiquei surpreso quando tivemos nossa primeira reunião. Quando ele chegou às 2 horas, seu escritório estava lotado de ministros, chefes das diversas denominações. Meu escritório não comportava tantas pessoas. Para mim, eu ainda não acreditava que isso realmente havia acontecido. Eu sempre soube, desde o início, que um dos elementos que faltavam no avivamento e no mover de Deus na cidade era o ajuntamento do corpo de Cristo. Não demorou muito para que essa nova cooperação ganhasse um nome: Associação de Igrejas Cristãs em Fiji. Energizada pelo Espírito, essa associação do reino logo estava oferecendo encorajamento prático para inúmeros projetos e instituições. E para nós, sabe, isso era um milagre dos milagres e não conseguimos acreditar. Essa é uma história do mover do Espírito nas igrejas. Eu posso dizer que essa união veio através da oração. Agora estamos nos ajuntando. É maravilhoso o poder da oração. A Igreja Metodista, a maior denominação em Fiji, foi uma das primeiras a serem varridas por esse novo mover de Deus. Fomos pegos de surpresa pelo programa de Deus. Não estava na agenda da Igreja Metodista que trabalharíamos juntos com o resto do corpo de Cristo antes do final de 2001. Ainda me lembro das palavras do presidente da Igreja Metodista quando ele disse: acredito que o céu está regozijando porque, finalmente, estamos unidos. Antes eu só pensava em mim mesmo, mas agora percebo que preciso dos outros pastores. Se pudermos trabalhar juntos, unidos, podemos ganhar nossa cidade para Jesus. Eu apenas sei que nasceu de Deus. Porque agora trabalhamos. 100% das pessoas nessa vida estão indo para a igreja. Eles simplesmente amam ouvir o ensino da palavra de Deus. Não há mais drogas, não há mais fumo, não há mais maconha, não há mais roubos. Mesmo o infame traficante Rogongo foi arrebatado pela onda de transformação. Agora percebo que nós temos que ser fiéis à palavra de Deus, seguir as palavras de Deus. Quando eu o vejo, sabendo como ele era antes, para mim isso é maravilhoso. E viver com Deus todos os dias, né? É impressionante. Encorajados por esses desenvolvimentos, mas não satisfeitos, os anciãos da vila mantêm uma vigília perante o Senhor. Nós temos orado todos os dias, às 4 horas da manhã. E nós temos orado para que o Senhor haja em nossas vidas. E ao que tudo indica, Deus tem correspondido. Eu era um homem doente, eu sempre ficava doente. Quando fui transformado, nunca mais fiquei doente. Todos nós temos aqui uns velhinhos que deveriam estar mortos há muito tempo e agora eles parecem novos, estão tão
saudáveis. Quando a economia nacional despencou depois do violento golpe de Estado em maio de 2000, a sorte de Hakua começou a melhorar. As pessoas estavam dizendo que a economia caiu, mas aqui nessa vila, o dinheiro começou a aumentar. Um novo centro comunitário está sendo construído com fundos doados por um dono de um resort vizinho. A oração tem poder. Nós podemos ver e podemos sentir a mudança. O sopro de Deus tem avivado até a terra e o mar. Podemos ver as frutas chegando em cada estação. Árvores que antes não davam fruto, começaram a dar fruto agora. E temos visto também no mar os peixes que normalmente não conseguimos pegar em nenhuma estação do ano. Agora estão chegando. O Recife essencial de Hakua voltou a viver. As pessoas começaram a correr e dizer sim. Estão aparecendo. Corais novos. Surgindo em meio aos corais mortos. Corais novos estão aparecendo. E podemos ver aquela coisa branca no coral. É como se fosse uma flor. O poder de transformação do Evangelho de Jesus Cristo trouxe tudo isso para nós. Hoje, esse poder transformador é percebido em toda a nação. Nós temos mais de 40 mil membros espalhados em toda a nação e a igreja ainda está crescendo. Por meses, o reino de Deus tem sido inundado por fijianos de todas as procedências. Muitas pessoas estão aceitando a Jesus em todos os cultos que realizamos. Centenas de pessoas estão se convertendo. As pessoas vêm chegando aos milhares. O local está repleto de pessoas. Há um desejo forte por Deus nessa nação agora. Em setembro de 2003, esta fome foi manifestada publicamente numa campanha ao ar livre conduzida pelo evangelista alemão Reinhard Bonke. Na última noite, havia mais de 120 mil pessoas que vieram para a reunião. E isso representa aproximadamente 10% da população de Fiji. Milhares vieram para o Senhor, centenas de pessoas. A comunidade indiana de Fiji também está demonstrando fome por uma nova experiência espiritual. No final do ano de 2002, os pastores hindus fijianos tiveram seu primeiro café da manhã de oração para decidir como reagir a esse mover. Estavam desafiando uns aos outros para fazerem a colheita. Eles disseram que o povo deles estava pronto para Jesus. Muitos estão respondendo a uma onda de curas recentes e extraordinárias. Eu vejo esses milagres e a notícia se espalhando. E Jesus tem poder. Eu venho de uma procedência hindu muito forte. Meu pai era um sacerdote hinduísta. A fé de Suman Lata foi colocada à prova quando sua filha, Kavita, aos 6 anos de idade, contraiu uma doença ocular muito dolorosa que poderia causar cegueira. Todo mês eu ia consultar os médicos. Eu ia lá e os médicos me davam apenas uma pomada. Foi uma rotina que ela seguiu por 18 anos. E não há cura em nenhum lugar do mundo. Finalmente, sentindo-se traída pela medicina institucional e por seus deuses hindus, Suman levou Kavita para receber oração numa igreja vizinha. E no 3º dia, ela começou a enxergar. E Kavita foi curada. Até levei-a para Nova Zelândia para fazer um check-up. E os médicos disseram que não tinha mais Elsa, não tinha mais nada. E dali por diante, eu e toda a minha família, meu marido, tenho 3 filhos. Nós todos nos convertemos ao cristianismo. E a história de Suman não é a única. No meio dos indianos de Fiji, há um grande avivamento. E há um crescimento tremendo nas igrejas, especialmente nas igrejas indianas. Muitas pessoas em Fiji estão se convertendo ao cristianismo. Muitas. As pessoas têm sentido que esta é a hora H de buscar a Deus. Agora, quando um membro da família se converte, a família inteira vem conhecer ao Senhor. Creio que há uma onda de Deus descendo sobre esta nação. Deus está movendo como nunca antes. Essa torrente gloriosa, além de envolver centenas de hindu-fijianos esperançosos, também atingiu as tropas de elite, cujas ações na primavera de 2000 praticamente extinguiram essa esperança. Nosso trabalho inclui
todas as 14 prisões, incluindo a ilha de Neucalau, onde os colíderes de maio de 2000 estão presos agora. Abraham Casey, um capelão da Associação de Presos, está lá desde o início. Nos primeiros dias, eles não tinham muita esperança. Havia muito medo. E havia muita incerteza. Estavam perto de nós, mas não conversavam. Os primeiros 3 ou 4 domingos, quando estive com aquelas pessoas, 40 delas, sentíamos, percebimos no nosso espírito, discerníamos o ódio no coração deles. A falta de perdão, a dureza de coração, as mágoas que eles tinham, a vingança, dava para sentir. Você desertou aquele esquadrão para estar aqui? Talvez sim, talvez não, mas... de algum modo estou lutando pelo meu país e pelo meu povo, é por isso que estou aqui. Muitos fijianos abandonam o país. Se eu morrer executado pelo que eu fiz, não tem problema. Fiz a minha parte. Eles sabiam que era um caso muito sério e que isso envolvia uma revolta. No começo de 2001, o amor profundo e persistente de Deus começou a fazer sua obra. Um por um, estes soldados durões e orgulhosos se renderam mais uma vez. À fraca luz das prisões de Suva e Neucalau, eles renunciaram para sempre suas tentativas rebeldes de mandar em seus próprios corações. Nas palavras de um guarda cheio do Espírito, foi uma limpeza total. Ele falou que todos que foram encarcerados ali deram seu coração a Deus. E agora são homens novos ali atrás das grades. Dava para ouvi-los cantando com todo o seu coração ao Senhor. Cantando coros de aleluia. Estou tão feliz porque pertenço a Jesus. Jamais servirei a outro Deus. Com lágrimas caindo dos seus olhos. As pessoas passam por aqui e se não sabem que é uma prisão, acham que há uma igreja aqui dentro. Nenhum olho fica seco naquela prisão. É apenas a presença do Senhor que está ali. Há notícias de que mesmo o infame mentor do golpe de Estado, George Spade, se converteu genuinamente. E posso testificar que George experimentou uma radical transformação na sua vida. Toda semana, quando vamos até lá, ele está sempre na palavra, lendo e louvando ao Senhor. Enquanto o progresso espiritual dentro das prisões de Fiji tem sido gratificante, o trabalho do lado de fora tem se mostrado mais desafiador para os cristãos locais. Indianos por toda a nação viviam sempre com muito medo. Sentiam pânico. Sentiam-se párias, que eram alvos de abusos. E isso trouxe muito medo entre os indianos na época do golpe. Um mês após o golpe de Estado, os líderes da igreja conclamaram um dia nacional de oração e arrependimento. Apesar de estarem debaixo de lei marcial, quase 5.000 pessoas apareceram, incluindo 167 varejistas indianos, cujas lojas haviam sido destruídas ou vandalizadas. Olhamos nos seus olhos e nos ajoelhamos diante deles. E sabe, foi eletrizante. Todos estavam quebrantados e havia gemidos por todo lado. A igreja, na verdade, tem um papel para cumprir, porque isso transforma as pessoas, a comunidade, como nenhum outro sistema consegue. Gostaria de ver nossa nação crescendo em reconciliação entre todos os povos de Fiji, mas isso só é possível pela oração. Vamos trazer harmonia e paz e alegria de volta para esta nação, como era antes. Claro que para uma nação estraçalhada por racismo e violência, apenas falar sobre o amor de Deus não é suficiente. Agora há um novo coração na sociedade. E agora estão vendo o efeito do cristianismo. Esta fé visível tem se manifestado recentemente, com os fijianos cristãos ajudando seus vizinhos indianos a reconstruir lojas, replantar fazendas e obter os serviços sociais que necessitam. E as pessoas estão começando a perceber isso. Então, as pessoas estão recobrando o juízo. Tem se falado muito em reconciliação e há muita ação em favor dessa reconciliação, o que com certeza é uma grande ajuda. Eu ando muito de táxi. E quando ando de táxi, o motorista é sempre um fijiano hindu. O jeito que ele fala comigo e o jeito que conversamos agora, eu sei. Isso é resultado do que
Deus está fazendo nesse país. Realmente, evidências da mão curadora de Deus podem ser vistas por toda a nação. Menos pobreza, menos mendigos nas ruas, menos meninos de rua. Agora todas as crianças estão indo para a escola. A criminalidade também está sob a mira do poder divino. Quando os cristãos de um bairro problemático descobriram que o governo não tinha recursos para combater o número crescente de roubos, eles saíram às ruas em oração. Depois de algumas semanas, a polícia constatou que houvera uma queda na criminalidade. Havia crimes fora daquela área, mas não naquele bairro. Se quisermos mudar as pessoas, seu comportamento no dia a dia, teremos que mudá-las interiormente. Mudança, é claro, é uma especialidade divina. Quando Deus se faz presente no coração humano, a consequência inevitável é a alegria irreprimível. Você anda pelas ruas e as pessoas estão sorrindo. Isso não acontecia 12 meses atrás. Hoje vejo sorrisos de orelha a orelha, algo que não via antes. Estou muito feliz. Isto não significa que Fiji se tornou um paraíso livre de qualquer problema. Nós ainda nos resta um longo caminho a percorrer. Gostaria que as pessoas fossem arrancadas da pobreza. Com 25% do país vivendo na pobreza, Andi Azena Thathau tem uma tarefa árdua. Ela possui também uma fonte de força impressionante. Todas as manhãs, eu lanço todos os meus fardos perante o Senhor e convido o Espírito Santo para me guiar. Ele nunca falha. A economia de Fiji tem mostrado sinais de uma nova vitalidade. Está se recuperando muito rapidamente, tão rapidamente que é inacreditável. As coisas têm melhorado muito, muitas indústrias estão voltando para o país. Todos os turistas estão voltando e lotando os hotéis. As importações aumentaram e isso reflete o fato de que nossas vendas têm melhorado muito. Os bancos têm mais confiança em nós. De acordo com os relatórios do Banco Central, estamos progredindo. Então agora podemos dizer que realmente estamos numa situação bem melhor. Estamos indo até bem. Muito melhor até do que pensávamos originalmente. O motivo disso é que há homens e mulheres de Deus à frente que estão liderando essa nação. Então, no ano que vem, estamos esperando um crescimento ainda maior. Se esse país quiser se tornar um país bom, digamos um país próspero, um país melhor, deve permanecer em Deus. Temos que andar onde Deus quer que andemos.